Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou o seu plano de economia, ou o início do seu plano, que pretende economizar 242 bilhões de reais. Lembramos que o orçamento desse ano está estipulado que o Brasil tem um déficit de 231 bilhões, ou seja, que gaste mais do que arrecade, que termine o ano negativo com 231 bilhões. Vale um parênteses que 2022 foi o primeiro ano que o Brasil teve superávit, ou seja, gastou menos do que arrecadou desde 2014. Pois bem, para esse ano está estimado 231 bilhões e o que ele pretende é, no melhor cenário, transformar isso num superávit em 11 bilhões, tá? Como? Esse plano de diminuição de gastos, digamos assim, e aumento de arrecadação envolve num total de 242 bilhões de reais. Pois bem, desses 242, vamos lá, 4/5, ou seja, 80% do plano dele se refere a aumentar a arrecadação do governo e não diminuir gastos. Como que ele pretende aumentar a receita do governo? O único meio que o governo consegue, aumentando impostos. E aí vamos falar um pouquinho disso. Aumentar impostos, você tira o dinheiro da mão da população, você diminui o poder de compra da população, porque ela tem que pagar mais imposto, sobra menos dinheiro para ela, tá? Isso, por exemplo, voltando o imposto de combustíveis, que já arrecada mais ou menos 30 bilhões de reais. Pois bem, esse aumento de impostos que tira dinheiro da população também envolve aumentar impostos de empresas. Só que quando as empresas têm seus impostos aumentados, ela repassa isso no preço. Portanto, o preço dos produtos fica mais caro, que a população acaba comprando mais caro e isso também tira dinheiro da população. Em resumo, 80% do plano dele, dos 242 bilhões de reais, envolve aumento de receita. E aqui tem mais um problema. O aumento de receita, que é voltado para aumento de impostos, naturalmente está atrelado a uma melhoria do cenário econômico. Se o país não cresce, você não tem aumento de tributação. E aí, obviamente, ele não consegue atingir a sua meta. E o cenário macroeconômico mundial para 2023 é um cenário de recessão, seja dos Estados Unidos, da Europa, nem que seja um trimestre, 2 trimestres, não sabemos, mas é um cenário de desaceleração econômica. E isso, naturalmente, freia também aqui no Brasil. Portanto, é muito difícil que ele consiga atingir os números de aumento de arrecadação que ele propõe no próprio plano dele. E isso está bem claro, ele sabe disso. Tanto que ele falou que se o Brasil conseguir fechar o ano com 0,5% a 1% do PIB de déficit e não de superávit, ele já se considera satisfeito, ou seja, isso representa 50 a 100 bilhões de déficit. Então ele propõe um plano em que ele sabe que não vai atingir, e esse plano, 80% dele vem de aumento de arrecadação, ou seja, nós pagarmos com tributação, eles cortarem os gastos, representa do plano dele só 50 bilhões, com revisão de contratos e tudo mais. Agora, por que é que um governo tão inchado e ineficiente não consegue cortar mais gastos? Porque está no DNA do PT e da esquerda aumentar o Estado. Tanto é que eles já falaram, mesmo antes de serem eleitos, que passaria por isso, por um aumento da máquina pública para dar dinheiro, emprestar dinheiro de forma mais barata à população. Obviamente isso é através do maior endividamento do Estado, que leva a uma desvalorização da moeda e um cenário inflacionário em algum momento, num breve futuro, por mais que nesse curto prazo pareça que não. Então veja, de novo, 4/5, 80% do plano dos 242 bilhões vem de aumento de receita. Esse aumento de receita é aumento de impostos. Essa receita só se concretiza se o país cresce e o cenário mundial ele é desafiador. Cortar gastos envolve só 20% do planos dele e o que a gente vê em resumo total é que o governo já começa aumentando a sua máquina e já está até com dificuldade de cumprir uma das promessas, que é aumentar o salário mínimo de 1.302 para 1.320, porque não cabe no orçamento. E o próprio Haddad já falou que o aumento que teve para 1.302 já foi o aumento real que foi feito pelo Bolsonaro e que, portanto, o Lula não estaria descumprindo uma das suas promessas. E mais, ele fala também, o Lula, para o ministro da Economia não mais falar em gasto, ele quer que fale em investimento. Ou seja, sustentar a máquina pública inchada não seria gasto, seria investimento. Mais uma narrativa de quem vive de falácias e de tentar enganar a população com os seus discursos mentirosos. Resumo da ópera, o plano ele é
talvez menos radical do que o Lula falou nos primeiros dias do seu governo, mas mesmo assim muito difícil de ser atingido, e entre nós, todos nós sabemos que os números divulgados não serão atingidos. Portanto, bastante complicado.